povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Acender aquela luz? Agora sim. E aí, meu povo e minha povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, hein? Eu espero que estejam bem nessa quarentena. Vocês estão se divertindo com a quantidade de vídeos que eu tô fazendo pra vocês? Olhem, que podemos ver aí algumas coisas já nessa última postagem que eu fiz essa semana sobre o lugar aonde moro. Deu treta, denunciaram. Postaram no Facebook, postaram. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Tudo afetado. É nóis, que herói. Vamos falar hoje sobre o que tem no Facebook. As tretas, moído, é o que mais tem. É o que mais tem. Veja só nesse vídeo. Já prestaram atenção que já se foi o tempo de você entrar no Facebook, onde tinha aquelas lindas fotos, aqueles belos textos bem escritos, ou muita foto e pouco tempo. E um belo comentário. Isso aí era antigamente no Facebook. Pois hoje a realidade é totalmente diferente. Veja só. Hoje o povo escreve errado e ainda bravo, invocando ainda com a opinião de fulano que botou no Facebook dele. Eu não tenho coragem de comentar. E aí eu pego lá e posto no meu. Se ele estiver achando ruim, comente no meu pra me repostar pro lado dele e começar a treta no Facebook. Porque pense numa coisa que mais tem. Acabou essas fotos, mas treta tem demais, viu? Treta e ao vivo, né? Porque eu nunca vi ter um negócio que tem hoje em dia é ao vivo. Nesse dia não vou dar mais nem gravando vídeo. Vou fazer ao vivo. Vou botar aqui pra gravar, vou botar ao vivo e já começar a gravar. Rapaz, a quantidade de briga chega a ser tão grande no Facebook que eu já contei. Agora a cada duas postagens tem duas brigas. Pra vocês verem, é difícil você ver alguma coisa. Quando não tem briga, tem o quê? Tem ao vivo das coisas, né? Tá acontecendo. Hoje em dia, todo mundo tem acesso às mídias digitais. E o bom que hoje em dia, sabe o que também? Os furos de reportagem. Agora não é furo de reportagem do G1, não é furo de reportagem do R7, não, mano. É furo de reportagem da briga da esquina. Do cabo que caiu de moto, lascou a boca no chão e quebrou os 32 dentes da boca, mais os 4 fios que estavam emperrados. E assim. E tem as brigas dos vizinhos, dos parentes e do gerente. Quando eu nunca mais entrei no Facebook. Acontece assim, nunca mais entrei no Facebook. Quando eu entro, ei, vocês viram só? Vocês viram a briga? Meu amigo, ela crachou fulaninha. Crachou mesmo, tu é doido. Eu não tenho coragem de comentar um negócio desse aqui. Eu comentar, comento nada, mas no meu eu vou escrever. E aí tá feita a treta. Cada um que posta no seu. Outra coisa que tem muito no Facebook, vocês podem ter certeza que vocês vão, pelo menos compartilhar, pelo menos por conta disso, as brigas entre Bolsonaro e Lula. Porque eles dois não vivem comentando nas postagens deles dois. Eles não tem coragem, eles dois. Eu nunca vi Lula comentando uma postagem de Bolsonaro e Bolsonaro comentando uma postagem de Lula. Até agora eu não vi. Se vocês verem, pode mandar pra mim que eu reporto. Mas eu nunca vi. Mas os cabos eleitoral dos cabos, rapaz, olha, briga mesmo. É Bolsonaro contra Lula, é Lula contra Bolsonaro, é PT contra 38 contra PT. E assim é. E quem tiver achando ruim, comente. E aí se lasque pra lá. Cada um que levanta sua arma ou levanta sua mão, e ergue a mão e pega a arma e vá-se embora. O povo briga por eles dois como se eles dois fossem da família. Ele pega o cabo como se ele fosse da família. Porque o Bolsonaro é da minha família, é um homem incompetente. Não, porque Lula foi preso, foi lá perto lá de casa. E assim vai, cada um com suas ideologias, pá. Não tô defendendo nenhum, tô fazendo comédia, beleza? Beleza, é nóis. E outra que tem muito no Facebook, sabe o que? As postagens das fake news. E ainda tem um povo que acredita, pega, compartilha ainda de que é verdade. Por exemplo, agora que tá esse negócio do coronavírus, né? Coronavírus pra lá, morreu 138 do coronavírus. Aqui ontem no hospital de Trauma foi um surto de epidemia, não sei o que. O cabo vai compartilhar. Olha, tá vendo o leito como é que tá tudo cheio. O cabo vai compartilhar e acredita que é verdade. Mesma coisa assim, não tem nada a ver. Um dragão, essa semana eu vi um dragão no céu de Tóquio voando, uma edição mal feita e o povo tava acreditando que aquele dragão era verdade. Meu amigo, aí eu, olha só o arrebatamento, pelo amor de Deus, isso é uma edição de vídeo mal feita, mal feita. Outra coisa que tem muito no Facebook, sabe o que é? Os belos textos falando sobre a paz. A paz do mundo começa em mim. Mentira, quando chega em casa quebra o pau em casa. Cadê meu almoço? Tem almoço não? Não tem almoço pronto não? Não tem almoço pronto não? Isso é um mato de vagabundo aqui em casa, ninguém faz nada não, quem faz sou eu. Vou pro Facebook botar um texto de paz. E assim é, isso é uma coisa figurada. E outra, a última, pra acabar logo esse vídeo aqui, que, né, pra não dar mais treta ainda, que domingo tem mais. As pessoas que não tem coragem de falar na sua cara, mas fica só dando indireta no Facebook, pra você ver, sabe que você é amigo dela, que não deveria nem ser. Agora pense num negocinho nojento. O cabo não fala nem com a pessoa, mas pede pra ser amigo seu no Facebook, só pra ver o que você posta, pra desqualificar o que você faz e além do mais, postar indireta, porque sabe que você vai ver. Isso acontece demais no Facebook. Se você achou parecido isso aí com algumas das coisas que você convive, ou se você também acha que tem muitas dessas coisas, compartilha aí pros seus amigos, compartilha esse vídeo, vai estar disponível só no YouTube, ok? Não é disponível no IGTV. Alguns vídeos estarão disponíveis no IGTV, mas não são todos, ok? É nóis, que heróis, valeu, até a próxima e compartilha, dá aquela curtida e comenta aqui embaixo, por favor, pelo amor de Deus. É nóis, que heróis, valeu!